E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo por uma aula, bem-vindo por um trade. Um gráfico, ele tem que fazer o que eu quero aqui, né? Em qual sentido? No sentido de chegar em um ponto que eu assim espero. Porque se ele não chegar nesse ponto que eu assim espero, eu vou ter que partir para uma outra análise. Enquanto o gráfico esse ativo áudio SD não alcança, a gente pode procurar outros ativos. Enquanto isso a gente conversa, a gente vai chegando a algumas conclusões em relação à análise gráfica, vai procurando fazer um entendimento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa ele aqui, depois a gente volta nele. Então vamos para um outro gráfico. Binárias, CHF, JPY. Vamos ver como que ela está. Chegamos aqui. Chegamos um pouco atrasado na correção de um movimento, mas podemos trabalhar com o quê? Com a continuação desse movimento. Tudo vai depender de como for se comportar esse candle aqui. Só aguardar, deixar o fechamento da vela. Pelo fechamento da vela, eu faço aquilo que eu tenho entendimento. Bom, ela se movimentou no último minuto, foi ainda buscar lá onde eu esperava, e vamos aguardar a movimentação dela. Eu ainda posso fazer um contra trade, né, que eu costumo fazer, que eu falo para vocês, porque a minha ideia era justamente ela chegar nesse ponto. Então eu vou fazer a entrada novamente, porque na liquidez daquela entrada que eu fiz, às vezes o mercado dá aquela oscilação, né, e é onde muitos ficam por não entender a análise gráfica. Então, como eu sei ali o que está acontecendo, olha pavio aqui, pavio ali, então eu posso colocar em risco a minha operação ali para defender uma possível perda de ter entrado neste exato momento aqui. Aí a pessoa fala assim, nossa Cadu, mas você já foi ali, entrou no mesmo candle, você não vê problema algum em fazer isso? Você trabalha retração? Não trabalho retração, eu apenas fiz uma defesa da minha entrada, porque você viu que a hora que eu entrei, o preço me jogou lá em cima. Só que o que acontece aqui? A força aqui, ó, já tem uma possibilidade de quebra dessa lateralização aqui. Já tem uma possibilidade de quebra. Isso aqui é uma bandeira, então ele pode fazer muito bem esse movimento, ó, e fazer o pullback e buscar o fundo lá. Então, por essa ideia de movimentação, eu fiz a minha defesa ali. Mas eu aconselho alguém fazer esse tipo de defesa? Não. Isso aqui já é uma pessoa como eu, que já tem um olhar para o gráfico há algum tempo, que consegue enxergar certas coisas e analisar dessa forma. Ó, o preço aqui rompeu aquela região que a gente estava aguardando. Onde esse preço pode chegar agora? Esse preço pode chegar nessa região aqui, ó, e depois na outra região. Então aqui a gente pode trabalhar uma continuação de um movimento. Ah, Cadu, mas ele rompeu ali. Olha, nem sei se é um rompimento, para mim é até uma falha do movimento. Mas vamos aguardar. Vamos para um outro ativo, não tenho o que fazer ali agora ainda. O SDJPY. Agora esse horário que eu estou fazendo trade aqui, ó, 8 e pouco, eu tô vendo o gráfico bem, os candles pequenos, sem liquidez no mercado, uma movimentação um pouco estranha, pelo horário, né? Pelo horário. Eu não sei se são os ativos que eu estou aqui analisando. Esses dias mesmo teve um rapaz, um aluno, ele chegou para mim e falou assim, poxa, Cadu, eu aprendi tanta coisa errada, me ensinaram tanta coisa errada no mercado, tanta coisa sem noção, que eu fico com receio de aprender as coisas. E aí ele falou que ele no canal do YouTube aqui, ele começou a aprender, começou a ver coisas que realmente faziam sentido.
cheguei para ele e falei, olha, você está agora aprendendo análise gráfica. Pode ser que o que te ensinaram por aí não foi uma análise gráfica. Então, você acaba não aprendendo mesmo e acaba se frustrando. E eu disse para ele, olha, você para chegar na análise gráfica ou entender a movimentação do trading, o que você tem que fazer? Você tem que chegar aqui para estudar com o coração puro. O que é isso com o coração puro? Sem nada te atrapalhando, sem nada interrompendo aquilo que sua mente precisa absorver para aprender e colocar em prática. Ainda deu o exemplo do meu filho, né? Eu tenho um filho, tenho um casal, tenho um filho de 9 anos de idade, tá aqui, ó, eu fiz essa entrada na continuação do movimento, depois eu posso explicar para vocês, e um dia eu não para entrar aqui em casa, ou eu uso a chave ou eu uso uma senha para abrir a fechadura, né? E eu cheguei para ele e falei, eu vou passar a senha para ele, até então não tinha passado, apenas para minha filha, e aí eu passei para ele a senha. Ele ficou maravilhado, né, que ele pode entrar em casa sem precisar utilizar a chave, só com a senha. Ele via eu utilizando, mas em respeito ele não perguntava nada. E aí quando eu passei para ele, ele falou, papai, a gente pode abrir todas as portas agora sem precisar da chave, só com o número. Eu falei, isso filho, tal. Aí ele falou, olha, mas eu sei que isso é segredo nosso, né, ninguém pode saber disso. Eu falei, exatamente. Eu nem precisei falar para ele sobre isso. A ideia do coração puro é entender o quê? Entender que tudo que se faz é de benefício para ele. Agora, existe tempo para cada questão a ser desenvolvida. Então, uma informação, por exemplo, de trading, por mais que eu traga aqui, por exemplo, no YouTube para vocês, vou trazer, vou ensinar, vou aplicar, mas existem informações que requer tempo. Você talvez não pode aprender um assunto que vá tirar você de uma lógica operacional ou de uma consequência. Então, às vezes a pessoa vem e traz tanta coisa para você, tanta coisa na sua mente, o seu coração está tão carregado de coisas que não levam a nada, que você não consegue enxergar a clareza e a objetividade, a lógica por trás daquilo. Por exemplo, aqui, o que eu fiz? Eu simplesmente segui as ondas. Eu simplesmente caminhei com as ondas. As ondas estão fazendo movimentos. Eu simplesmente olhei a estrutura gráfica. Chega aqui, ela mostra uma repulsa de novo nessa região. Ah, você entrou porque é uma linha de tendência de alta? Não, eu entrei porque aqui tem um suporte de bipolaridade, onde ele faz um fundo aqui, onde ele faz um topo aqui, onde ele faz um fundo aqui, onde ele faz um fundo aqui e onde ele fez um fundo aqui. E aí sim, depois que o gráfico me mostrou, a Siri quer trabalhar, que eu estou falando, ela quer conversar comigo. E aí, Siri? Depois que o gráfico me mostrou que houve uma força de correção naquele momento da entrada, então o que eu fiz? Eu dei continuidade, tá certo? O movimento não foi com tanta força como eu imaginava, como ele me mostrou. Sim, não foi com tanta força como ele me mostrou, mas graficamente o gráfico me mostrou o que ele queria fazer. E eu coloquei em risco a minha operação e tive êxito. Então, apenas quando você está com o coração desprendido, quando eu digo coração, gente, tudo que se liga a coração se liga à mente. Você está apto como um caderno em branco. Um caderno em branco, você abre o caderno, o que tem escrito nele? Nada. Ele não tem pensamento, ideia sobre aquilo. Agora, quando você começa a escrever naquele caderno e desenvolver algo nele, aí as ideias daquele caderno têm um caminho, tem um porquê, tem aonde ele quer chegar. E quando a gente chega nesse mundo aqui da análise gráfica, do trade, é a mesma coisa. Quando a gente chega com o coração limpo, com a mente limpa, com um caderno, como um caderno em branco, e aí você aprende da forma correta e aplica da forma correta, você chega onde você quer. Apenas precisa dar tempo ao tempo. Vocês viram aqui, eu fiz uma operação, ela não foi tão bem sucedida como eu quis, mas pelo conhecimento eu já fiz um contra-trade, que eu chamo, né, na mesma vela, saí positivo, entrei aqui,
fiz a minha caminhada. Eu estou num horário aqui que eu não gosto de fazer trade, tá? Já desde pra lá. Eu faço meus trades, respiro, tomo café, depois eu venho aqui para fazer um trade, para gravar para vocês, para trazer alguma coisa. Nesse momento aqui eu já trabalho com a chamada gordura do mercado. Tá? A hora que eu estou fazendo os trades pessoalmente para mim, eu não gosto de conversar, eu gosto de ficar quieto, eu gosto de pensar e raciocinar o que o gráfico está me mostrando. Então, com o coração limpo, como um caderno limpo, você espera o gráfico te mostrar o que ele está fazendo. Vocês viram aqui que não foi porque ele chegou numa linha de tendência de alta aqui, não foi porque ele chegou nessa região aqui, que eu simplesmente entrei. Ele poderia muito bem fazer um preenchimento dessa região aqui, ó. Ele poderia muito bem vir até aqui e parar aqui, ou ele poderia também muito bem romper isso aqui. Eu só tive a certeza de não rompimento porque o topo aqui, ó, ainda continua um topo mais alto que o topo anterior. Ou seja, ele ainda demonstra que ele está querendo destruir estruturas acima do preço aonde ele quer chegar. Então, com essa demonstração que ele fez aqui, com essa demonstração e depois com essa inversão de força, com o candle de força de alta, então eu fiz o quê? Eu coloquei em risco, é a chamada colocar em risco a operação. Eu falo, né? Por quê? Porque trading a gente procura diminuir os riscos. O que é um trading bem feito? É quando a gente diminui os riscos. Então o trading bem feito não é como quando a gente ganha e ganha atrás do outro. O trading bem feito é quando a gente, em uma entrada, a gente consegue entender graficamente todos os riscos, diminuir os riscos e ter uma probabilidade de acerto gigantesca. Agora, para isso é necessário ter conhecimento gráfico. Então eu poderia muito bem falar tudo para vocês o que eu enxerguei aqui. Mas o grau de conhecimento que você tem, talvez eu não possa fazer isso com você. Porque eu consigo enxergar aqui, ó, os pullbacks das ondas, o trabalho das ondas, isso é análise gráfica. Por isso que você às vezes pega aí o gráfico, briga com o gráfico e não chega a lugar nenhum. E não consegue sair do lugar, ó. Você tem que entender o que ocorre por trás. Quando você tem um estudo planejado, ou algo que te leva a isso, você consegue então fazer o quê? Compreender as movimentações gráficas. Compreender as movimentações gráficas. Quando eu cheguei aqui e olhei aquele local ali onde eu fiz a entrada, eu olhei para esse passado. Eu olhei o que estava acontecendo no gráfico. Eu fiz em poucos minutos, em poucos segundos aqui, um entendimento gráfico de tudo aquilo que é estudado e que funciona para aplicar no gráfico. Então, gente, veja bem como que você estuda, veja bem como você tem aprendido isso. Se você é iniciante, se você é avançado, você não consegue ter consistência, cara, limpa, deixa o caderno em branco, começa a escrever tudo de novo, porque senão você vai patinar e não vai chegar a lugar algum, tá? Você não vai chegar a lugar nenhum se você não limpar esse caderno e escrever tudo de novo, tá bom? Eu espero que para a aula nossa não se prolongar, eu espero que vocês tenham compreendido. E eu não falo isso, eu não estou falando isso aqui como forma assim eu estou falando isso para incentivar, porque olha, eu estava olhando aqui os comentários, dá uma olhada aqui os comentários, ó, vamos lá. Dá uma olhada nos comentários aqui, ó, nosso amigo aqui, ó, eu te acompanho há tempo, e olha, ainda não vi no YouTube um professor tão justo e humano e honesto com você. Aí eu falei assim, ó, valeu pelo feedback. Ele falou assim, ó, não sou do seu treinamento fechado, mas só com o seu conteúdo, deixa eu até colocar aqui, ó, não sou do treinamento fechado, mas só com o seu conteúdo. Poxa vida, peraí, não era isso que eu queria, isso aqui, ó. Mas só com o seu conteúdo, já estou fazendo uma boa grana, só esperando o momento certo de entrar no Dino. Dino é um palavreado que a gente utiliza aqui de um padrão gráfico, tá? Ó, principalmente quem é iniciante, que não entende a dinâmica do mercado,
eu falo do Dino aqui para a pessoa entender. Então quem fala isso aqui e segue o canal, eu já sei que a pessoa está realmente acompanhando. Ele não está fazendo treinamento fechado, mas só com o YouTube, olha só, ele fala, eu estou fazendo uma boa grana. O que é uma boa grana? Uma boa grana para mim pode não ser para você. Uma boa grana para você pode não ser para mim. Isso é relativo. Quando a gente fala em números, isso é relativo. Agora, em contrapartida, ó, temos aqui um aluno também do YouTube, mas ele é do treinamento fechado. Ó. E ele colocou aqui, ó, conteúdo top, muitas informações claras e objetivas. Faço parte do treinamento fechado. E sem dúvidas, olha aqui o recado dele, e sem dúvidas, vale muito uma virada de chave para aqueles que se empenham e se dedicam. Eu te digo mais, quem faz o treinamento fechado, quem entra para o treinamento fechado, cara, depois que você fez o treinamento fechado, você vem aqui no YouTube, assiste uma aula, dá um like, acompanha algumas operações apenas como manutenção da teoria ou de toda a aprendizagem de análise gráfica. Teve até um aluno que perguntou assim, eu devo continuar assistindo as aulas do YouTube? Eu falei para ele sim, porque é uma manutenção da prática. Né? É uma manutenção da prática. Ou seja, você realmente vai aprender, cara. Você realmente vai aprender. Se você com aquele conteúdo não conseguir entender, ou não conseguir compreender, ou não conseguir colocar para frente, você tem que sentar e analisar se realmente você nasceu para esse mercado ou não. Porque não tem nada além do que possa ser ensinado que está lá mastigado de uma forma lógica, de um passo a passo, do início ao avançado. Está tudo lá. Nós temos 90 e poucas aulas hoje lá, no link, com o link que está aí na descrição, né, esse treinamento fechado. Um preço de um café por dia, o preço de um pão com manteiga por dia para te ajudar. Pode ser pago até em 12 vezes. Se você sentir a necessidade de achar que é para você, tá aí algo que eu posso fazer a mais para você, além aqui do treinamento fechado, além do YouTube, aliás. Inclusive tem um e-book também sobre análise gráfica aqui. Lá no canal do Telegram também tem um e-book sobre padrões de candle de reversão de forma gratuita para você. É só fazer download, entra lá no canal do Telegram e faz o download. O canal do Telegram também está aqui no link da descrição. E lá no direct do Instagram eu tiro dúvidas. Você pode me mandar resultados lá, mandar dúvidas, tá? Eu estou lá à disposição para tirar dúvidas sua. Claro, desde que você me siga no Instagram, porque eu não vou ter compromisso com quem não está nem comigo. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Limpa esse caderno, escreve novamente, escreve da forma certa, escreve de uma forma lógica, simples e que funciona. Por favor, tá bom? Desde já um forte abraço, deixa o like aí e o comentário, te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade, fui!